O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, com mais de 95% da sua população se identificando como cristãos. Com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, como isso é possível? Bom, hoje eu quero te resumir o livro A História da Evangelização do Brasil, que conta esse fenômeno nos últimos 500 anos. Meu nome é Marlon Löwen e nesse canal você encontra resumos de livros e estudos bíblicos cristãos. O livro escrito por Elben César no ano de 2000 está dividido em 3 partes que explicam como o processo de cristianização do Brasil se iniciou com os jesuítas, onde o Brasil foi cristianizado. Depois, na segunda parte, como o Brasil foi evangelizado por missionários, especialmente vindos da Europa e da América do Norte. E, por fim, a terceira parte, como o Brasil se tornou uma nação pentecostal, também primeiramente por influência de missionários europeus e norte-americanos, mas depois um pentecostalismo criado e gerado aqui dentro mesmo da nação brasileira. A primeira parte do livro fala sobre a cristianização do Brasil, que eu pessoalmente achei a parte mais interessante porque ela foca desde 1500 até o final do século XVIII, como o Brasil veio ser de uma nação de índios para uma nação de uma mistura entre europeus, escravos e índios, de sua maioria ou de quase de sua inteireza formada por cristãos. Esse processo começou mesmo já no ano de 1500. Na primeira carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei português, indicando a descoberta do Brasil, na terra de Veracruz, como ele chamava ela, ele nessa primeira carta já pede ao rei que ele envie sacerdotes católicos ao Brasil para batizar os índios. Então, estimativas dizem que no Brasil, nessa época, existiam cerca de 1,5 milhão de índios. Esse processo demorou cerca de 50 anos, porque a Europa estava tendo, então, a reforma protestante e a Europa, então, não estava focando na sua evangelização do novo continente americano. No ano de 1549, vieram os primeiros missionários jesuítas e se iniciou o processo de catequização, de evangelização dos índios. Um fato muito interessante é que um dos principais jesuítas nesse processo foi o José de Anchieta. A gente conhece a Anchieta, essa BR no Brasil, e muitas ruas e avenidas em diversas cidades com esse nome. Então, Anchieta foi esse padre catequista, e o interessante é que em 1560 ele já escreveu um catequismo bilíngue, metade em português, metade na língua tupi dos índios, para facilitar o processo de evangelização dos índios. Esse catequismo que foca muito forte no processo da morte de Jesus, da Semana Santa, mas não cita nenhuma palavra sobre a ressurreição de Jesus no domingo. Será que isso existe alguma ligação com o atual cenário também brasileiro, católico, onde se foca muito no Jesus na cruz, mas menos, talvez, no Jesus ressurreto do domingo? Uma segunda parte na cristianização do Brasil se deve também à influência de outros povos além dos portugueses. No ano de 1557, pouco depois dos jesuítas virem para cá, vieram os primeiros protestantes ao Brasil. Então, os franceses huguenotes, que são os franceses protestantes que eram perseguidos pelo Império Católico, vieram fugidos ao Brasil e tentaram criar uma colônia na cidade do Rio de Janeiro. Esse processo não funcionou, mas embora eles já tenham realizado o primeiro culto protestante no Brasil em 1557, com o foco no Salmo 27, versículo 4. Um ano depois, eles foram então expulsos pelos portugueses, no ano de 1558, e voltam para a Europa, terminando esse primeiro ciclo protestante no Brasil. A segunda influência protestante veio com os holandeses em 1630, quando eles tomam o controle da província de Pernambuco, ficando lá até 1654. Nesse período, eles também focam na evangelização, no catequismo evangélico reformado holandês. Chegam a escrever um catecismo trilingüe, em holandês, português e tupi, também com o foco de atingir todos os povos habitantes do Pernambuco. Depois de 1654, eles foram expulsos pelos portugueses e se encerra esse segundo ciclo protestante no Brasil. Mais ou menos nessa mesma época, em 1650, o Brasil tinha aí
mais ou menos a mesma quantidade de brancos e de negros, devido à alta taxa de escravos trazidos da África. E também uma grande parte da população era de misturas, de povos misturados, de casamentos ou de filhos de brancos com negros, com índios. E esse sincretismo de povos trouxe também um sincretismo religioso. Então, em que o catolicismo teve elementos agregados das religiões africanas e das religiões aqui dos índios. E esse processo foi mais fortemente influenciado pelo fato de Portugal enviar, muitas vezes, padres mal preparados. Então, mesmo historiadores católicos argumentam que Portugal mandava o que tinha de pior para o Brasil. Então, padres, por um lado, mal preparados teologicamente, por outro lado, mal motivados. Outros queriam apenas uma aventura, ou queriam sair da Europa, ou estavam não tinham um futuro promissor lá e optavam por vir ao Brasil, mesmo sem ter uma paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo. A segunda parte do livro fala sobre a evangelização do Brasil. Então, no século XIX, com influência desses missionários europeus e norte-americanos. Bom, como o autor retrata, houve um intervalo de 300 anos entre os primeiros jesuítas católicos e os missionários protestantes que vieram realmente em ondas a partir do século XIX, fora essa pequena influência ali francesa e holandesa que eu citei no início. Por muitos anos, os missionários europeus e norte-americanos estavam mais focados em evangelizar a Ásia e a África, mas a partir da metade do século XIX eles começam a se interessar também pela América Central e pela América do Sul. Existem duas Bíblias, traduções da Bíblia para o português. Uma que é mais conhecida no meio evangélico, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. E a outra que é mais conhecida no meio católico, que é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. O português foi a 32ª língua a ter a sua Bíblia traduzida inteiramente no seu idioma. E essa Bíblia começou, então, a partir do início do século XIX, a chegar no Brasil por influência desses missionários. Uma grande mudança que facilitou a evangelização do Brasil foi a Constituição Brasileira de 1824, a qual pela primeira vez permitia a liberdade de culto para todas as religiões. Os católicos eram os únicos que podiam ter um templo que se parecesse com o templo, podiam ter torre, cruz, sino. As outras religiões não podiam ter elementos que caracterizassem o templo como uma instituição religiosa, mas eles podiam se reunir e adorar a Deus da mesma forma. E isso foi um incentivo para a chegada de vários missionários no Brasil. O primeiro missionário a chegar no Brasil foi o pastor reformado escocês Robert Kelly, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 1855. Ele, juntamente com a sua esposa, formaram a Igreja Congregacional no Brasil. Não é a Congregação Cristã do Brasil, é um movimento congregacional, é diferente. Eles também foram os primeiros a criar músicas cristãs de um caráter protestante, com o seu inário Salmos e Hinos, inicialmente com 50 salmos e hinos, e depois revisado e adicionado. Nossa última edição possui já mais de 600 hinos traduzidos para o português. Após eles, em 1860, vieram os primeiros missionários presbiterianos ao Brasil, Ashbel Green Simonton, seu nome. Depois, em 1867, o primeiro missionário metodista, e depois, em 1871, na cidade de Salvador, o primeiro missionário da Igreja Batista no Brasil, os primeiros igreja que batizava as pessoas por imersão. Depois, no ano de 1889, os primeiros missionários da Igreja Episcopal. E pode-se dizer que no final do século XIX, a maior comunidade protestante do Brasil era a dos luteranos, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, com uma população de luteranos de aproximadamente 600 mil pessoas, para uma população total de brasileiros de 18 milhões de pessoas. E o primeiro pastor ordenado no Brasil foi um padre que se converteu ao protestantismo, o padre José Manuel da Conceição, no ano de 1865, no estado do Rio de Janeiro. E a terceira parte do livro fala sobre a pentecostalização do Brasil, iniciada no século XX. Bom, esse movimento se iniciou com a vinda de Luiz Franciscon, que era um imigrante italiano que morava nos Estados Unidos,
E depois de ele ter tido uma experiência pentecostal nos Estados Unidos, ele decide então vir como missionário ao Brasil no ano de 1909. E no ano de 1910 ele funda então a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Uma igreja exclusivista, que significa que ela crê em sua doutrina que só os membros daquela igreja serão salvos por Deus no último dia. E por isso uma igreja muito fechada e sem contato com o restante das denominações cristãs do Brasil. Um ano depois dele, vieram ao Brasil os missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, e no ano de 1911 fundaram a Assembleia de Deus, que veio a se tornar a maior denominação pentecostal e a maior denominação protestante evangélica do Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará. Bom, os missionários pentecostais se beneficiaram do processo de evangelização que já havia sido feito pelos protestantes. E os protestantes se beneficiaram do processo de cristianização que já foi feito pelos católicos. Então pode ser visto como um processo, uma escada em que um foi agregando elementos ao movimento seguinte. E já no ano de 1947, o Brasil era considerado o terceiro país do mundo com mais pentecostais, com um total de 100 mil cristãos denominados pentecostais. Também nessa mesma época, o Brasil começa a enviar seus primeiros missionários ao exterior, missionários cristãos. A Igreja Presbiteriana foi a primeira igreja a enviar um missionário brasileiro a Portugal, o missionário João Marques de Mota Sobrinho, no ano de 1910. E logo após foi a Igreja Assembleia de Deus, no ano de 1913, que já começou a enviar missionários também para Portugal. O missionário brasileiro José Plácido da Costa. E isso apenas 2 anos depois da criação da igreja aqui no Brasil, um fenômeno formidável. A próxima denominação a vir para o Brasil foi a do Exército da Salvação, no ano de 1922, através da chegada de missionários suíços. Depois de 40 anos de influência dessas duas igrejas de origem pentecostal, a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, vieram os próximos movimentos pentecostais no Brasil, com a chegada da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1951, também com influência de missionários norte-americanos, e as próximas igrejas fundadas por missionários brasileiros mesmo, que foram a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, em 1955, por Manuel de Melo, e a Igreja Deus é Amor, em 1961, por Davi Miranda, também uma igreja com uma teologia exclusivista. Na década de 70, de 1970, foi a vez da Igreja Católica trazer um novo processo de reforma dentro da sua igreja, também por influência de missionários norte-americanos. A Igreja Católica Carismática, no Brasil também chamada de Canção Nova. Ela chegou ao Brasil por influência dos missionários americanos jesuítas, Harold Ram e Edward Dougherty. O livro que estou resumindo termina com a criação da Igreja Universal do Reino de Deus e o movimento da Teologia da Prosperidade, no ano de 1978, na cidade do Rio de Janeiro. Igreja essa que depois transferiu a sua matriz para o estado de São Paulo. Através desta igreja, da Igreja Universal, também começou mais intensamente o processo de influência das igrejas protestantes evangélicas na política brasileira. Hoje pode-se dizer que o Brasil não é mais tanto um campo missionário, mas um celeiro de missionários que envia missionários para o exterior. O livro que eu acabei de resumir termina com uma frase, não sei qual é o caráter científico, como ele pode comprovar isso, mas que o autor diz que o Brasil atualmente tem mais missionários no exterior do que jogadores de futebol que são enviados ao exterior. De qualquer forma, uma informação muito preciosa se ela for realmente verdadeira. Bom, a minha opinião sobre o livro, eu achei ele muito legal, muito bom de ser lido, aprendi muita coisa, principalmente na primeira parte do livro, quando se trata do processo de cristianização do Brasil. Só achei uma pena que o livro foi escrito no ano 2000 e depois não foi mais atualizado, visto que do ano de 2000 até hoje já se passou um quarto de século e muita coisa aconteceu. Todo esse fenômeno de igrejas de comunidades independentes crescendo, a influência na política aumentou enormemente, a porcentagem de protestantes no Brasil aumentou de uma forma gigantesca nos últimos 40 anos, né? Passando de 5% da população para atualmente
30% da população. Então esse todo é um fenômeno que aconteceu posteriormente e não está informado nesse livro. Mas de qualquer forma, a parte histórica dele, principalmente a parte dos primeiras centenas de anos no Brasil e como foi esse processo de tornar o Brasil um país cristão, é muito valioso e vale a pena a leitura do livro. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você quer que ele alcance mais pessoas, lembra de curtir ele aqui, compartilhe com outras pessoas. Se você também tem algo para agregar sobre o processo de evangelização no Brasil, fique à vontade para escrever um comentário. Deus te abençoe e até uma próxima.